A história que tenho para compartilhar é uma narrativa sombria e profundamente assustadora que vivenciei durante meu tempo como enfermeira em um hospital governamental. Meu nome é Natália, e minha responsabilidade incluía cobrir os turnos noturnos, muitas vezes acompanhada por um colega, nos quais éramos encarregados de cuidar de todo o terceiro andar do hospital. Tudo começou em uma noite aparentemente tranquila, quando o silêncio do hospital foi interrompido por um grito arrepiante que ecoou de um dos quartos no final do corredor. Sem hesitação, corri para verificar a origem do som, dirigindo-me aos únicos 2 quartos ocupados naquela noite. No entanto, ao adentrar os aposentos, encontrei ambos os pacientes pacificamente adormecidos, sem sinais de aflição. Determinada a investigar mais a fundo, vasculhei os outros quartos em busca de qualquer sinal de perturbação, mas todos estavam estranhamente vazios. Dirigi-me então ao outro extremo do corredor para verificar o estado dos demais pacientes, enquanto meu colega temporariamente se ausentava para atender uma ligação urgente. Enquanto administrava os medicamentos de um paciente, ouvi novamente o mesmo grito distante e perturbador, reverberando pelo corredor. Era como um lamento agonizante, que arrepiava até os ossos. O paciente ao meu cuidado também pareceu perceber o som, lançando-me um olhar de questionamento enquanto permanecia em silêncio. Determinada a descobrir a origem daquele som macabro, segui a trilha do eco até o quarto 23. Senti um calafrio percorrer minha espinha quando me aproximei da porta, hesitante em abri-la. Mas ao fazê-lo, deparei-me com um cenário desolador. O quarto estava vazio, mergulhado na escuridão. Contudo, quando me preparava para sair, fui surpreendida pelo som de um choro infantil ecoando pelo cômodo. Era um lamento angustiante de uma criança, ecoando pelos cantos sombrios do quarto. Apesar da minha hesitação, não pude resistir em abrir a porta novamente, apenas para ser confrontada pelo vazio silencioso. Alarmada e perplexa, relatei imediatamente os estranhos eventos ao meu colega ao retornar e juntos revisamos o quarto. No entanto, encontramos apenas o vácuo do silêncio, sem qualquer explicação para o que testemunhamos. O tempo passou, mas o mistério persistiu, assombrando nossas mentes inquietas. Foi somente durante um momento de calmaria, enquanto cuidava de um jovem paciente, que a verdadeira extensão dos eventos inexplicáveis começou a se revelar. O paciente, com olhos cheios de temor, compartilhou comigo suas próprias experiências, relatando encontros noturnos com uma presença infantil assombrosa. À medida que as noites passavam, o jovem testemunhava a aparição de uma criança que espreitava a porta de seu quarto, um espectro silencioso que se recusava a interagir. Essa narrativa arrepiante apenas aprofundou meu próprio temor, levando-me a investigar mais a fundo. Então, uma reviravolta ainda mais sombria ocorreu quando uma nova paciente foi admitida no quarto 23. O médico encarregado, surpreso com minha preocupação, revelou-me os segredos macabros do passado do hospital, incluindo eventos trágicos que assombravam aquele quarto em particular. Compreendendo a verdade por trás dos estranhos acontecimentos, meu medo e desolação cresceram exponencialmente. A partir desse momento, cada sombra, cada suspiro, parecia carregar consigo a memória de um passado obscuro. Apesar de minha transferência para outro hospital, os eventos arrepiantes do quarto 23 continuaram a assombrar-me, como um eco eterno de um passado sinistro que se recusa a ser esquecido. Há alguns anos, durante o meu período de trabalho em um antigo hospital localizado em uma pequena cidade, uma série de eventos misteriosos ocorreram. Naquela época, eu era uma enfermeira já aposentada chamada Marta, e fui designada para esse hospital devido à escassez de pessoal. Este hospital, um pequeno estabelecimento governamental, já estava em condições precárias há muitos anos. Inicialmente atendido por freiras, o ambiente era um tanto desafiador, com poucos instrumentos de trabalho e uma quantidade significativa de pacientes para cuidar. Juntamente com algumas colegas, enfrentamos dificuldades para lidar com a demanda e decidimos assumir plantões noturnos, já que não tínhamos filhos para cuidar, ao contrário de algumas das nossas colegas. Em uma dessas madrugadas, por volta das 2:30, fui chamada por um dos meus pacientes. Tratava-se de Adonia Helenita, uma senhora idosa que lutava contra problemas pulmonares e necessitava de oxigênio através de uma cânula nasal. Ao chegar ao seu quarto, encontrei-a visivelmente perturbada. Ela relatou que uma freira havia adentrado o quarto, sem pronunciar uma única palavra, e apertado firmemente seu pulso. Esta ação deixou-me alarmada, pois naquela hora da noite não deveria haver acesso aos quartos, e apenas o pessoal do hospital poderia circular na área.
Desconcertada, questionei a senhora sobre a veracidade do que havia visto, considerando que apenas eu, minha colega e os guardas estavam de serviço naquela noite. No entanto, ela afirmou com convicção que não estava enganada. Após esse incidente perturbador, comuniquei minha colega e os guardas sobre o ocorrido, mas ninguém além de nós estava presente no hospital naquela noite, segundo os registros. Desconcertada e confusa, retornei ao meu trabalho, mas não pude evitar sentir que algo estava errado. Infelizmente, na manhã seguinte, descobri que Dina Helenita, uma das minhas pacientes, havia falecido durante a noite. Sua cânula nasal foi removida e, apesar dos meus esforços, não pude salvá-la. Ao relatar o incidente ao médico responsável, ele sugeriu que a senhora pudesse ter retirado a cânula por conta própria e minimizou o ocorrido. No entanto, eu sabia que algo sobrenatural pairava sobre o hospital. Na noite seguinte, outro paciente faleceu sob circunstâncias igualmente misteriosas, alegando ter visto uma freira em seu quarto momentos antes de sua morte. Apesar dos meus esforços para investigar e entender o que estava acontecendo, fui confrontada com a resistência do pessoal do hospital em aceitar a possibilidade de uma presença sobrenatural. Os incidentes continuaram, com mais pacientes relatando encontros com a figura da freira antes de suas mortes. Diante da crescente pressão e do medo que se instalou no hospital, tomei a difícil decisão de renunciar ao meu cargo. Após minha saída, busquei orientação com o padre da cidade, que compartilhou histórias sobre a Madre Superiora do hospital, uma figura supostamente corrupta e vingativa. Essa experiência aterrorizante me fez questionar meu próprio senso de coragem e determinação. Será que eu teria a força necessária para enfrentar tal presença maligna novamente? A resposta permaneceu incerta, enquanto eu ponderava sobre o que fazer a seguir. Olá pessoal, espero muito que estejam desfrutando de um ótimo dia. Gostaria de compartilhar uma experiência perturbadora e sinistra que vivenciei em um dos Estados Unidos. Antes de tudo, permitam-me apresentar-me. Sou Lúcia, nascida nos Estados Unidos e vivi aqui a maior parte da minha vida, embora minha família seja majoritariamente brasileira, então também me considero brasileira. Formei-me em enfermagem em 2010 e comecei a trabalhar logo em seguida. Os primeiros 5 anos foram desafiadores, como em qualquer profissão, mas com o tempo nos acostumamos. No entanto, há coisas estranhas nos hospitais que nunca nos acostumamos. Em 2017, fui transferida para outro hospital, pois precisavam de mais pessoal. Era um hospital antigo, do governo, algo que eu não estava acostumada, mas aceitei o desafio. Uma colega me alertou sobre o 6º andar do elevador, pois colegas tiveram problemas lá. Agradeci as informações e comecei a trabalhar. Os primeiros dias foram normais, até que uma noite algo terrível aconteceu. Era o meu turno da noite, por volta das 22 horas. Cumprimentei a recepcionista e a zeladora e me encaminhei para o elevador. Vi uma paciente entrando, o que era incomum àquela hora. Quando cheguei ao elevador, as portas já estavam fechadas. Esperei que ele retornasse, mas ao olhar para cima, percebi que a mulher parou no 6º andar e começou a descer. Quando as portas se abriram novamente, não havia ninguém dentro. Percebi que ela estava presa no 6º andar, onde nem sequer havia luz. Decidi subir para resgatá-la, mas ao chegar lá, fiquei chocada. Não havia ninguém, mas todas as luzes estavam acesas, o local estava limpo e equipado como os outros andares, mas vazio. Decidi voltar, mas minha colega notou meu nervosismo e me perguntou o que estava acontecendo. Contei tudo a ela, e para minha surpresa, ela já tinha estado lá uma vez e viu apenas escombros e escuridão. Decidimos investigar e concordamos em nos encontrar às 4 horas da manhã. Subimos novamente e o que vimos foi aterrorizante. O andar estava abandonado, cheio de escombros e completamente escuro. Decidimos descer, mas as portas do elevador se fecharam e ficamos presas naquele lugar assustador. Tentamos entrar em contato com a recepção, mas não obtivemos resposta. Finalmente, uma voz feminina respondeu, mas sua resposta foi perturbadora. Ela zombou de nós e não ofereceu ajuda. Passamos mais de 1 hora naquele lugar horrível, com dores e uma atmosfera pesada. Então ouvimos barulhos no corredor e vimos uma mulher em estado terrível se aproximando. Entramos em pânico e finalmente as portas do elevador se abriram. Saímos de lá quase chorando, tremendo e atordoadas. A recepcionista negou qualquer chamada do elevador e o relógio marcava apenas 4 horas da manhã, embora já fosse 5 horas quando saímos do 6º andar. Evitamos aquele lugar desde então, mas o mistério permanece. Não encontrei nenhuma informação sobre o 6º andar na internet,
Parece que é algo que o governo ou alguém poderoso quer manter em segredo. Hospitais escondem mais segredos do que imaginamos, e a energia nesses lugares é densa, especialmente quando coisas horríveis acontecem. As vibrações se tornam insuportáveis.